Tá gravando ou não tá? Aí, agora sim. Muito bem, então esse capítulo aí, né, o capítulo 3 da unidade 2, vai falar sobre carreiras e campos de atuação. Vamos lá. Então, né, a ideia, como o trabalho vem se modificando, né, a ideia de carreira também vem se modificando. Então, historicamente, né, coloca aí, né, como será o trabalho no futuro? Né, tem várias maneiras de responder essa pergunta, mas, né, não dá para saber o futuro, mas dá para pensar, né, projetar a partir do que já existe. Então, historicamente, as empresas, né, acho que talvez os pais de vocês tenham vivido isso, os avós também, é, de ter as empresas, né, ter uma relação de confiança, né, entre empresa e empregado. As relações trabalhistas eram mediadas principalmente pela CLT. Hoje em dia, ter uma CLT é tipo um privilégio, né, porque desde que teve o golpe, né, do governo em 2016, e quando entrou o Temer, né, teve eu ia falar revolta trabalhista. Se tivesse uma revolta trabalhista, talvez a gente não estaria onde a gente está, né? Teve uma reforma trabalhista que veio enfraquecendo, né, cada vez mais os direitos dos trabalhadores. Então, hoje em dia, as empresas têm muito mais possibilidades de contratação que não a CLT, né? A CLT garante todos os direitos, né? Férias, 13º, FGTS, aposentadoria, etc, etc. Outras formas de contratação não garantem. O salário mínimo, né? CLT garante, enfim. Então, hoje, isso não é mais a regra, né? Isso acabou sendo, tipo assim, um sonho de consumo das pessoas ter uma CLT. É realmente uma situação muito boa para o trabalhador, né? Por isso que as empresas não querem mais investir nisso, né? Porque alguém vai falar uma coisa, pode falar. Paula, você ia falar alguma coisa? Não? Não? Tá bom. Não? Tá bom. Então, para as empresas, como existem outras formas de contratação menos onerosas, né, mais baratas, que vão trazer mais vantagem para a empresa, né, elas acabam hoje em dia preferindo, né, do que a CLT. Mas antigamente era a regra, né? Desde que foi criado, né, a consolidação das leis do trabalho, era a principal lei que mediava as relações trabalhistas. Hoje existem outras formas, né? E é muito comum, talvez, vocês conhecerem exemplos da própria família, enfim, de uma carreira construída dentro da mesma empresa. Então, assim, a pessoa entrou lá num cargo baixo e tal, e foram passando anos e anos, ela foi subindo os degraus aí, né, da hierarquia na empresa, se aposentou na empresa. Conhecem histórias assim? Sim, sim, conheço. Quer contar ou não? De exemplo Assim, ou não? tem um tio meu que, por ser empresa também familiar, ele já aposentou na empresa, né? Uhum. É a empresa da própria Basicamente, família dele. o irmão dele é dono, né? Então, ele já é Uhum. aposentado, mas trabalha lá ainda, né? Ele foi dispensado agora na pandemia, mas Uhum. ele já é aposentado já. Uhum. Certo.
E grandes empresas? Indústria, alguém que começou na produção. Isso é coisa assim, histórias de antigamente, né? Hoje em dia não funciona mais assim, mas tipo assim, né? Uma empresa que a pessoa começou na produção, aí foi subindo Eu para encarregado, supervisor, ao passar dos conheço. anos. Quem que falou que conhece? Pode falar. O meu tio ele trabalha na Suzano, eu acho, né? Que chama hoje. E ele Hum, começou a fazer uma parte da limpeza, parte da tubulação, coisa assim. E hoje ele é supervisor na limpeza, ou não? de caldeiras. Ele Ah, mas tem. ele. Pode falar. Eu não sei te falar especificamente o trabalho dele, eu sei que ele fica monitorando 9 telas de computador e tem mais algumas pessoas assim que ele supervisiona o serviço. Uhum. Mas ele foi buscar alguma qualificação também nesse meio tempo, ou não? Sim, sim. Sim, certo. Então, assim, isso é um modelo de relação entre empresa e empregado que hoje não existe mais, né? A relação de confiança. Quer dizer, não é que não existe mais, existe, né? Mas é muito mais raro, né? Esse tipo de relação. Então, assim, existia até uma questão de cuidado, né? Principalmente na indústria, né? A Paula falou, Suzano, eu acho que deve ser indústria de papel ou não? O que é a Suzano? É mesmo. Papel, né? É, papel e celulose. Uhum. É, enfim, as indústrias, principalmente, né, que são grandes empresas, eles tinham até uma relação de cuidado, né, além da confiança, porque uma coisa é a confiança, ok, né, mas para além da confiança, existia até uma relação de cuidado. Em que sentido? Aí vocês me digam aí em Santa Bárbara e Americana, como que é. Eu já vi isso em muitas cidades, imagino que aí deva ter alguma coisa do tipo também. Que é assim, uma empresa que construía então uma vila, né, um bairro. Geralmente esses bairros chamam vila industrial ou vila operária, algo desse tipo, que é para os funcionários morarem, né? Tem alguma coisa desse tipo aí, Americana ou Santa Bárbara? Um bairro assim que seja da empresa, que a empresa construiu ou ajudou a construir, facilitava para os trabalhadores comprarem, ou alugava, enfim, por um valor mais barato para os trabalhadores, ou não? Conhece alguma coisa aí em Santa Bárbara, Americana? Vocês são dessas cidades, né? Olha, não, eu não conheço, não. Não sei. Nem eu. Nunca ouvi Não. falar. Aqui não. Teve, teve uma aluna que me contou de uma empresa aí que era assim. Só que agora eu não vou lembrar, não vou saber exatamente Ah, eu o acho que é a nome da Home. empresa. A Home, eu não sei se eu tô enganada. Acho que eu já ouvi algo do tipo, sim. É uma empresa muito antiga? Ah, eu acho que sim. Sim. É, porque isso é uma coisa, tipo assim, é uma prática que existia, era até comum, mas é algo muito antigo. Então, por exemplo, lá em Campinas, né, perto do centro da cidade, tem a Vila Industrial, né, tem esse nome até hoje, a Vila Industrial, por quê? Porque era a empresa de trens, né, de linha ferroviária, que construía então essas casas para os seus funcionários. Aqui eu estou em Mojimirim, a minha cidade vizinha, Mogi Guaçu, tem uma empresa que hoje é a International Paper, antigamente chamava Champion, é de papel também. E do lado da empresa tem também um bairro que eles construíram, né, para os funcionários. Então, assim, tinha essa relação de cuidado mesmo, né? Para além da confiança, tinha essa relação de cuidado com os empregados, né, com os funcionários. Isso é história já. Hoje em dia não é mais. Isso, hoje em dia é muito difícil. Não é que não existe mais, né? Mas não é mais a regra. Né? É mais difícil esse tipo de relação. Não existe essa ideia de
confiança entre empresa e empregado, a CLT também não é garantia, existem outras formas de fazer essa relação trabalhista, e a carreira também não necessariamente é construída dentro de uma mesma empresa, né? Você pode fazer sua carreira com várias experiências, né? Uma diversidade maior de experiências. Então vamos para hoje. Então isso é antigamente, né? Tudo que a gente falou até agora é antigamente. Vamos para hoje, né? Então o mercado e a economia super voláteis, né? Muda a todo momento. As empresas, lembrando que a gente está no capitalismo, né? O que importa para a empresa no capitalismo é o lucro, né? E cada vez mais lucro. Então o máximo de lucros e os gastos e o mínimo de gastos, né? Que é o objetivo das empresas. O objetivo da empresa é lucrar. Se não tivesse lei do Estado obrigando a fazer um monte de coisa, ainda assim dá um jeito de burlar, né? Principalmente legislação ambiental, que é que se dane, assim, o nosso futuro, o nosso presente. O importante é o lucro deles. Bom, e aí, né, como tem que diminuir cada vez mais os gastos para lucrar cada vez mais, e quando há necessidade de cortes, principalmente em épocas de crise, mas não só, né, às vezes, a mão de obra vai ser uma das áreas aí que vão ser priorizadas, né, para ter corte. Se uma pessoa consegue fazer o trabalho de 2, 3, né, ela vai fazer, né, e essas outras 2 aí vão ser cortadas. E isso aí no livro, a Lilian fala que não é só no chão de fábrica, vamos dizer assim, né? É em todos os níveis hierárquicos, se é possível cortar, enxugar, as empresas fazem isso, né? Bom, e isso garante, né? Aí isso não tem no livro, eu que trago, né? Um conceito do Marx, que isso garante o chamado, que o Marx é da época da Revolução Industrial, né? Hoje em dia a indústria não é importante, mas, né, tem outros ramos que também são. Mas o Marx chamava de exército industrial de reserva, né? Então, o que é o exército industrial de reserva? É a grande oferta de profissionais no mercado. Então, assim, além de ser um mercado e uma economia muito voláteis, né? Então ele é muito competitivo. Opa. Competitividade exacerbada. Porque tem muitos profissionais bons, né, querendo a sua vaga, vamos dizer assim, né? Tem uma grande oferta de profissionais no mercado. Se você é aquela história do RH, né? Que se você não estiver satisfeito, tem uma pilha de currículos lá na minha gaveta esperando por uma entrevista, né? Então isso é um efeito do chamado exército industrial de reserva. Que gera competitividade. Isso tá ok? Se eu perguntar uma prova assim, o que é exército industrial de reserva, o que vocês vão me responder? Eu vou responder que tem bastante profissionais, né? E isso aumenta a competitividade. Hoje tem bastante gente, bastante oferta de mão de obra, né? Sim, é isso. E além da competitividade, isso aumenta também uma. Me fugiu a palavra agora. Tá na ponta da língua. Ai, droga, eu odeio quando esqueço. Submissão, essa é a palavra. Aumenta também a submissão, né, dos trabalhadores. Pensa muito antes de fazer ou falar qualquer coisa, né? Porque o poder, né? Vamos lembrar lá da outra disciplina, né, teorias de grupo, né? Os grupos têm diferentes níveis de poder, né? No caso da empresa, se a gente for pensar que tem vários grupos aí, né? Dos trabalhadores e do patrão, o grupo do patrão é um que legitimamente tem mais poder, né?
Entre o funcionário e a empresa tem mais poder. Claro que o funcionário pode tomar o poder, se organizar, claro que pode. Mas no dia a dia, assim, o que se vê é o poder da empresa, né? Tem um poder econômico, inclusive. E aí, por conta desse exército industrial de reserva, os trabalhadores ficam mais submissos e se submetem, então, a condições cada vez mais precárias, né? Então, é aquela história lá de outras relações trabalhistas para além da CLT, né? Hoje em dia, aí eu já estou extrapolando um pouco o assunto da aula, mas só para falar um pouco mais disso, que é a condição atual, né, do trabalho. Hoje em dia tem até um termo, né, da sociologia que chama-se precariado. Então não é mais o proletariado, não que não é mais, né, mas além do proletariado, né, se cunhou esse termo, né, esse conceito do precariado, que é o quê? O que eu sou e o que vocês serão em breve, né? Pessoas com formação, até com experiência, mas que por conta da falta de oportunidades, né, no mercado, acaba se submetendo ao que aparece, né? Por mais precário que seja, então a gente acaba se submetendo, porque não tem muita opção. E essa condição de trabalho, os sociólogos, né? Agora eu não vou lembrar qual sociólogo exatamente cunhou então esse conceito do precariado, né? Que é a condição de trabalho precária. Ok, vamos avançando, né? Nossa, que cenário desolador, né? Mas vamos lá, vamos avançando. E aí, então, além dessa competitividade exacerbada, a submissão, isso gera a individualização na gestão da carreira. Então, assim, mas tem empresa que tem plano de carreira. Realmente, tem empresa que tem plano de carreira, não são todas, né? Então, assim, aquela empresa que tem um RH legal, que pensa de alguma forma nos funcionários, né? Que investe, né? Nos funcionários, minimamente, vai pensar uma ideia que quer aproveitar, né? Ao máximo aquele que quer investir mesmo, aproveitar aquele profissional, vai pensar num plano de carreira. Mas não é regra, né? Poderia ser, mas não é. Então, o que acontece? Como você não tem garantido um plano de carreira, isso quem que tem que pensar na sua carreira é quem? Gente. Eu mesmo. Você mesmo. Ou seja, é uma individualização da gestão da sua carreira. Então, por exemplo, o exemplo que a Paula ok, começou na área de limpeza tal, mas aí eu acho que teve uma aliança mesmo, né? Isso é uma boa relação empresa-empregado, né? Provavelmente ele deve ter conversado com alguém, enfim, ou buscar o curso e tal, né? Viu que tinha possibilidade. Então ele foi investir em si e a empresa investiu nele, né? Ok, né? Isso é uma boa relação, mas é a exceção da regra, né? A regra é o quê? Você é o responsável pela sua própria carreira. E aí isso acaba sendo difundido, repetido em mil meios, né, de mil formas, até justamente para vender curso, né? A publicidade tem muito isso. Eu fico bastante na internet e aí eu vejo muita publicidade nesse sentido. Acho que vocês devem ver também. De tipo assim, você é o seu maior investimento. Todas as pessoas estão se especializando, não sei o quê. E você está parado? O que você está fazendo? Já viram alguma coisa desse sentido? Já vi já.
Por quê? Porque nessa lógica, quem é responsável pela sua carreira é você, né? Não é mais a empresa, não é ninguém, né? É você, né? Então isso é uma individualização da gestão de carreira. Que aí vai gerar tudo isso, né? Individualização, competitividade exacerbada, submissão às demandas da empresa. A quantia de prejuízo para a saúde mental não está escrita, né? Porque acaba se submetendo a qualquer condição, né? O burnout, já ouviram falar do burnout? Já. O burnout é consequência disso, né? As pessoas se matam de trabalhar, né? Na verdade, resumindo é isso, morre de trabalhar. Trabalha até a estafa física e mental, que é o chamado burnout. Enfim, tudo isso é consequência da nossa configuração atual do trabalho. Bom, então, né, tendo isso em mente, né, avançando a partir disso, então será que faz sentido pensar em carreira, né? Já que está tudo tão volátil, tudo muda tão rápido, será que ainda faz sentido pensar em carreira daqui para frente? Aí a autora coloca 3 possibilidades, né? Que talvez a carreira só para alguns, seja só para alguns, não seja para todos, seja para aqueles que detêm as competências que interessam à empresa, né? Aqueles que conseguem agradar aí a empresa, né? Vão desenvolver uma carreira dentro de uma empresa, né? Porque interessa ela. Mas isso é só alguns, né? Não é para todos. Ou, né, uma outra ideia, né? Carreiras no plural, me enrolei todo. Carreiras no plural, como performance ou desempenho e responsabilidade individual. Então, aquela ideia da individualização da carreira. Isso depende da sua performance e do seu desempenho, né? Então, as suas experiências, o que você faz, a sua formação acadêmica, sei lá, se domina idioma, se teve experiência internacional, se trabalhou em empresa X ou Y, em função X ou Y, tudo isso vai moldando a sua carreira, né? Tudo isso é de sua responsabilidade e, e, e a sua carreira vai depender do seu desempenho, da sua performance, né? E aí dá por isso a ideia de carreiras, porque você pode ter várias, né? Ah, na empresa tal eu fiz tal, tem um projeto pessoal, ou vários projetos pessoais que tiveram tal resultado, e por aí vai. Ou simplesmente a extinção da ideia de carreira, né? Talvez não faça mais sentido pensar em carreira, né? Como um caminho, né? A ideia de carreira é um caminho, né? Um caminho que você siga. Talvez esse caminho aí, sair do A, ir para o B, ir evoluindo, entre aspas, aos pouquinhos, né? Subindo e tal, talvez não faça mais sentido hoje em dia. Muito bem, vou avançando, ok? Ok. Ok, pode seguir. Beleza. Só para ver se vocês estão acordados, vivos. Pelo menos eu sei que você está, Wender. Tô aqui. Ou eu te acordei agora, né? Mas tá bom. Carreiras e empregabilidade. Então, o mercado de economia complexa demanda equipes complexas, né? Então tem isso, né? A carreira, ela, ao mesmo tempo que a gestão dela é individualizada, na execução, cada vez mais, né, está sendo feita de uma forma multidisciplinar ou interdisciplinar, né? As chamadas equipes complexas, porque o mercado e a economia são complexos, demandam conhecimentos de várias áreas. Então, as equipes de trabalho acabam sendo também complexas. Isso em todas as áreas, né? Se você for para a área, pensando na psicologia, né?
Se você for para a área social, você vai trabalhar em equipe multidisciplinar. Se você for para CAPES, você vai trabalhar em equipe multidisciplinar. Se você for para psicologia hospitalar, também. E até mesmo em empresa, né? Você provavelmente vai trabalhar numa equipe multidisciplinar. Então isso é uma verdade, assim. Isso é um fato de hoje em dia. As equipes contemplam pessoas de várias áreas do saber, né? Então essa contradição, né? A gestão é individual, a execução é coletiva e assim vai. Bom, aí ela vai apresentar uma conceituação aí, né, desse Schein aqui, carreira interna e externa. Então a carreira que é bem parecido com a ideia de, claro que aqui ele está falando de carreira, não é identidade, né? Mas dá para a gente fazer um paralelo com a ideia de identidade vocacional e identidade profissional do Bohoslavsky, né? Então, a carreira externa ela corresponde às etapas concretas que serão necessárias ao indivíduo para avançar em sua profissão. Por exemplo, para se tornar um engenheiro, o indivíduo precisa passar pela graduação, estágios, assumir alguns trabalhos iniciais, passar por várias experiências e assim tornar-se profissional. E a carreira interna corresponde a uma inclinação profissional relacionada à autoimagem que a pessoa possui em relação ao seu próprio desempenho na carreira. É a percepção que nós temos de nossa própria carreira profissional e como enxergamos dentro da nossa vida. Então, né, a carreira externa mais objetiva, né, e a carreira interna mais subjetiva. Da mesma forma da gestão de carreira, né, a empregabilidade acabou se tornando uma responsabilidade individual, né? Então, eu acabei de dar os exemplos lá de propaganda, de curso, essas coisas, bem nesse sentido, né? Você faz um curso para aumentar sua empregabilidade, né? Se tornou responsabilidade individual. Tornar o subjetivo em objetivo requer conhecer bem a ambos, né? Isso daqui ela está dizendo assim, se você quer, isso vale para adolescente, vale para nós todos, né? Para vocês, alunos, enfim, para todos. Pensando em realização profissional, né? Tem algum plano, assim, uma meta, um objetivo, né? Que está só em você, né? Ele está interno, né? Então, para transformar isso em objetivo, transformar isso em realidade externa, né? Requer conhecer bem a ambos, né? Tanto você quanto o mundo externo, né? Isso daí meio que a gente vem discutindo também já desde o começo da disciplina, né? A satisfação e competência na profissão resultam da intersecção da realidade interna da pessoa com seus recursos externos. É isso. Certo, gente? Pode avançar. Certo, pode sim. Maravilha. Agradecido, Wender. Bom, e aí então ela falou de carreira, né? A aula é carreira e campos de atuação. Então agora ela vai falar dos campos de atuação, das profissões em si, mas ela vai iniciar por essa ideia de ocupações, né? Que não necessariamente é uma profissão. E aí ela vai dizer dessa ferramenta, né, que é uma ferramenta do governo, do Ministério do Trabalho, que começou a ser desenvolvida lá na década de 70, que é o CBO, né, Classificação Brasileira de Ocupações. Tem uma parte descritiva e uma parte de número aqui que eu não lembro o termo que ela usou. Deixa eu ver aqui no livro. É numerativa mesmo, se eu não me engano. Deixa eu ver. 2.3 CBO. Enumerativa. Faltou um E. Se eu tivesse lembrado do E, eu estava certo. Então, ele tem um aspecto enumerativo e descritivo. Então, por que enumerativo? Porque separa por grandes grupos
E todas as ocupações aí que estão registradas têm um número. Então, minha carteira de trabalho não está aqui para eu olhar. Mas se você tiver uma carteira de trabalho, quer dizer, está aqui, mas não está muito fácil de eu pegar. Mas se você tiver essa carteira de trabalho aí perto de você e você for contratado, né, pela CLT, você vai poder observar que na sua função tem um númerozinho. Esse númerozinho é o código da classificação brasileira de ocupações. Alguém já reparou isso? Já sabia disso já? Tem um parece que fez já a técnica de RH, alguma coisa assim? Sabiam disso? Ou trabalham com isso? Sabiam disso? Do administrativo? Ou não? Ou já repararam na sua carteira de trabalho? No caso, cada registro tem uma numeração que descreve a função da pessoa, é isso? Você disse? Eu não entendi. Uhum. É isso. Ah, sim, não, eu nunca notei, não. Muito bem. Se você tiver perto aí da sua carteira de trabalho, pode pegar lá que você vai ver que tem uma numeração. Essa numeração, ela é a numeração da sua ocupação. Então, muito bem. Então, como Essas numerações, elas são padrão nacional? Como que funciona? até onde eu sei é nacional. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que a Lilian fala, é nacional. Né? Cadastro brasileiro, classificação brasileira de ocupações. Ah, entendi. No nível nacional. E eu vou mostrar para vocês o CBO, né? O site, que ele é uma ferramenta muito legal para gente que trabalha ou que vai trabalhar, pensa em trabalhar aí um dia com orientação profissional. Vocês vão entender por quê, mas vamos aos pouquinhos, né? Então, inicialmente é isso, né? Todas as ocupações têm um número, esse número ele aparece, né, no registro da carteira, e é assim que são organizados. Então, são 6 grandes grupos, né? Grupo 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a descrição desses grandes grupos, né? Então, o grupo 0, Forças Armadas, policiais, bombeiros, militares. Ai, que sacanagem, né? Deu 0 mas ok, né? Grande grupo 1, membros superiores do poder público, dirigentes de organização de interesse público e de imprensa e gerentes. Grande grupo 2, profissionais das ciências e das artes. Grande grupo 3, técnico de nível médio. Grande grupo 4, trabalhadores de serviços administrativos. Grande grupo 5, trabalhadores de serviços, vendedores de comércio em lojas e mercados. A gente está alocado aqui no grande grupo 5, né? Os psicólogos, no caso, mas professor também, né? Porque são trabalhadores dos serviços, né? O que a gente produz é um serviço, né? Não é um produto. O nosso produto é um serviço. Muito bem. Dentro de cada um dos grupos ocupacionais, cada profissão recebe um código e possui informações título da profissão, descrição das atividades exercidas, formação e experiência necessária para atuação, condições gerais do exercício profissional, além de algumas observações gerais denominadas notas que trazem um acréscimo de algumas informações específicas daquele trabalho. Ou seja, você quer saber alguma coisa sobre qualquer ocupação ou profissão, vai no CBO. Vamos para o CBO, então? Quem me Opa, acompanha? Você me pode ir. acompanha, Wender? Opa, manda bala. Maravilha. Cadê o João? Tá quieto hoje? Tá de mal, João? Tá cansado? O João tá quieto hoje. Tá bom. Oi, tô aqui, professor. Tudo bem? Tá quietinho hoje? Tô cansadão. Foi mal. Tá cansado? Não, tudo bem. Fique tranquilo. Muito bem. Na aula, Hã? mas estou aqui presente na aula, sim. Maravilha. Muito bem. Bom, estão vendo a telinha aí do CBO? Vou pôr lá no grupo esse site aí, para quem quiser salvar, enfim.
Ai, não, vai mostrar meu WhatsApp, melhor não. Depois eu mando lá no grupo pra vocês. Bom, essa é a tela inicial, né, a página inicial do CBO, né, a Classificação Brasileira de Ocupações. E o que é isso daqui? Deixa eu ver. Já encontra disponível no... Tá. A Classificação Brasileira de Ocupações, instituída por Portaria Ministerial 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações do mercado de trabalho para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem às relações de trabalho. Já a regulamentação da profissão, diferentemente da CBO, é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus deputados e senadores e levada à sanção do Presidente da República. Muito bem, isso daí daqui a pouco a gente vai ver. A questão da regulamentação das profissões. Por isso que é ocupações, né? Porque nem toda ocupação é profissão. A profissão é um outro caminho, é uma profissão regulamentada. Então, aqui, ó, eu já vim aqui, né? Coloquei psicólogo, mas vocês querem ver alguma outra profissão? Ou pode ser psicólogo mesmo? Pode ser essa mesmo. Pode ser? Então tá bom. Psicólogo. Vamos ver o que aparece aí no site. Ô, louco! Não tem psicólogo? É que eu não... Vamos ver. Ou será que com o novo governo acabou tudo, né? Porque esse novo governo... Tá. Ah, tem. Olha só os tipos de profissão que tem. Parapsicólogo, psicólogo acupunturista, não sei nem se o CFP concorda com isso, sabe? Mas tem. Psicólogo clínico, psicólogo criminal, psicólogo de educação, psicólogo da saúde, psicólogo desportivo, psicólogo de esporte, psicólogo do trabalho. Tem mais uma página. Psicólogo de trânsito educacional, escolar, forense, hospitalar, jurídico, organizacional, social, psicólogos e psicanalistas. Mais geral, né? Vamos nessa ou não? Tanto que é a partir dessa que as outras são subcategorias, né? 2515, aí as outras são subcategorias, lá 251530, 251540, 25, 20. Podemos ir Pode nessa ser, ou não? pode. E aqui tem o tipo, ó lá. Ocupação, sinônimo, ocupação, tarará, e família, né? Porque são várias ocupações aí que cabem nessa grande categoria. Ela é psicólogos e psicanalistas, e aí tem as subcategorias: clínico, esporte, hospitalar, neuropsicólogo, psicanalista, acupunturista. Esse deve ser o mais recente. E aí tem uma descrição sumária, olha só que legal. Isso é todas as profissões. Se querem saber o que é uma profissão, vem aí que vai ter aqui. Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. Diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando os pacientes durante o processo de tratamento ou cura. Investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes. Isso daqui é mais os psicanalistas, né? Desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. Olha só quanta coisa, hein, que a gente pode fazer, hein? Muito bem. E aí, gente, cadê a parte que eu gostei? Que eu vi da outra vez? Vamos fuçar aqui. Descrição. Essa página que a gente está, histórico de ocupações, vamos ver. Tá, não é isso.
Ah, isso daqui, ó, competências pessoais. Bom, aqui tem algumas definições, né? Condições gerais de exercício, características do trabalho. Características do trabalho. Para os trabalhadores dessa família, é exigido nível superior completo e experiência profissional que varia segundo a formação. Para os psicólogos, de modo geral, pede-se 1 a 4 anos, como é o caso do psicólogo clínico. Para o psicanalista é necessário, no mínimo, 5 anos de experiência. Os cursos de qualificação também, ok. E aí, vamos ver lá as competências pessoais? Bom, vamos ver, seguir aqui, vai, histórico, característica, área de atividade. Olha só que legal. Avaliar comportamentos psíquicos, analisar, tratar. Vamos abrir para ver. Avaliar comportamentos psíquicos. Atividades: tirar casos, entrevistar pessoas, levantar dados, observar pessoas, elaborar diagnóstico, dar devolutiva. Muito minucioso, né? Eu sou meio obsessivo compulsivo, então eu gosto, adoro essas coisas bem minuciosas, assim. O que vocês acham disso? Não acham nada? Tudo bem detalhadinho, assim, organizadinho, não é bonito de ver? É. Sim, eu acho que até os profissionais de RH devem utilizar para divulgar as vagas, né? Sim, Dependendo. dependendo. Assim, dependendo da vaga, né? Do local, né? Se ele não tem uma vaga. Não noção, né? Mas até para ajudar, né? Nas noções de como divulgar a vaga, né? Quais seriam as atividades que a vaga exige. Uhum. E se eles não usam, tem esse recursão, hein? E é poder público, gente. Para com essa ideia de que privatiza que melhora, que é balela. Privatizado não ia ter isso daqui, não. Não sei não, hein? Enfim. Então, olha lá, isso daqui é poder público, né? Organizou, tem tudo bem minucioso, bem organizado, ok. Então, características do trabalho, áreas de atividade, as competências pessoais. Olha lá que interessante. Então, o que os psicólogos têm competências pessoais, né, dos psicólogos? Manter sigilo profissional, trabalhar em equipe, aquilo que o Wender acabou de falar, né, Wender? Que competências que a pessoa tem que ter para exercer essa profissão, né? Manter sigilo, trabalhar em equipe, capacidade de manter imparcialidade, respeitar limites de atuação, demonstrar interesse pela pessoa ou ser humano, ouvir ativamente, saber ouvir, demonstrar capacidade de contornar situações diversas, respeitar valores e crenças do cliente. Olha só que bonito, hein? Podia fazer uma ladainha disso aqui, não só para os alunos, mas para uns colegas aí que eu vejo por aí. Mas tá. Demonstrar capacidade de observação, demonstrar habilidade de questionar, uma capacidade motora fina, sensibilidade tátil, engraçado, né? Raciocínio abstrato, visão sistêmica, empatia e visão holística. Muito bem, muito bem. Eu gostei desse aqui, motora fina, sensibilidade tátil. Muito bem. Recursos de trabalho, vamos ver esse daqui o que é. Ah, tá, o que usa lá? Se é acupunturista, agulhas de acupuntura. Mapas e tabela, Reodoraco, não sei nem o que é isso. Estimuladores deve ser coisa dos acupunturistas também. Teste, computador, enfim. Escola de van, psicanalista tem que ser de van, né? Material lúdico, se for para atender criança. Tudo bem. Recursos, participante da descrição. Ah, foram as pessoas que escreveram. Ah, legal, hein? Isso daqui eu não tinha visto, não. Relatório da família.
Muito bem. Querem ver alguma outra profissão? Qual profissão vocês querem ver? Melhor perguntar isso, né? Qual outra profissão vocês gostariam de ver? Hum? Tem bancário, que acho que foi do semestre passado, alguém quis ver, ou eu quis ver. Não sei. Indica uma aí, gente. Qual que vocês gostariam de ver aqui? Nenhuma profissão? Pode ser arquiteto? Pode ser ou não? Pode ser. Pode, já que ninguém falou nada. Nossa, vocês estão muito quietos hoje. Eu fico em choque com isso. Tá. Vamos ver. Arquitetos e urbanistas. É esse aqui, né? Família. 2141. Ah, inclusive eu tava vendo os números, mas então. Ah, tá. Então a gente não é o 5, não. A gente é o grupo 2. São os trabalhadores das ciências e das artes. Porque o psicólogo é 2515, arquiteto é 2141, então são trabalhadores das ciências e das artes. Somos nós. Bom, aqui outras subcategorias, né? Arquiteto paisagista, urbanista. Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, econômica e ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. Muito bem. O que vocês querem ver mais sobre o arquiteto? Competências pessoais me interessa mais porque eu sou psicólogo, mas a gente pode ver outras coisas também. Pode ser isso aqui, característica de trabalho, vamos ver. Áreas de atividade, achei legal também. Elaborar planos, programas e projetos, fiscalizar obras e serviços. Vamos ver. Assegurar fidelidade quanto ao projeto, fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento, medições, ajustar projeto a imprevistos. Muito bem. E as competências pessoais que o arquiteto tem que ter? Vamos ver. Tem que demonstrar capacidade de síntese, expressar ideias graficamente, claro, né? Senão como que ele vai conseguir fazer lá um projeto que ele não consegue expressar, né? Transmitir segurança, dar prova de percepção espacial, logicamente, manifestar criatividade, gerenciar informações e atividades diversas, demonstrar sensibilidade estética, manifestar comprometimento social, atuar em equipes multidisciplinares, administrar conflitos e assegurar a qualidade do serviço. Muito bem. Legal, né, gente? O que vocês acharam aí dessa ferramenta do governo chamada CBO, Classificação Brasileira de Ocupações? Eu achei bem útil, principalmente para recrutadores, né? Uhum. E para nós, orientadores profissionais, será que não é útil? Alguém que quer conhecer uma profissão, uma ocupação melhor, saber o que, Também. né, que competências pessoais precisa, saber o que faz, né? Olha só vem lá, área de atividade, Sim. estabelecer o que é isso aqui, política de gestão, aí vai já ter tudo detalhadinho lá. Censurar, estabelecer diretriz, né? Tudo prontinho, só chegar e usar, né? Muito legal, né? Eu sou fã dessa ferramenta aqui. Pode servir para o RH, com certeza. Com certeza. Se não usa, pode usar. Tá aí a disposição. Isso daqui foi feito com dinheiro público. É nosso, gente. É nosso. Quero voltar para a página inicial, mas não tem um botãozinho escrito página inicial.
esqueceram disso. Tá. Nossa, vocês viram isso daqui? A última vez que foi... Ai, cadê? A última vez que foi alterado foi em 2017. Não me surpreende. Foi justamente quando fizeram lá a reforma trabalhista, né? Muito bem. Ah, eu também tô comendo bronha, né? Só vim aqui fazer assim, né, Jefferson? Ah, Maria. Aí, pronto. Tudo bem, voltando lá para o conteúdo do slide. Muito bem, conheceram a classificação brasileira de ocupações, estejam apresentados. E por último, as profissões, né? Então a gente estava vendo lá as ocupações, né? E as profissões, né? As profissões podem ser regulamentadas ou não. Então, que não são. E tem profissões, inclusive, que estão lutando, né, por regulamentação. Tem um amigo meu aí que ele estuda arte terapia, e esses dias ele compartilhou no Face dele que a arte terapeuta é uma profissão regulamentada. Então, assim, muito mais recente, né? A nossa profissão foi em 62. A arte terapeuta faz poucos anos. Mas é uma profissão regulamentada. Agora, tem profissões que não são regulamentadas, né? Então, por exemplo, né, quando eu estava, acho que das primeiras vezes que eu estava fazendo essa aula, estava pesquisando alguma coisa nesse sentido, e uma profissão que não é regulamentada é a de escritor. Então, assim, não tem uma lei, não tem nada dizendo sobre essa profissão. Mas é uma profissão, tem pessoas que vivem disso, né, que fazem esse trabalho. Eu fiz isso já, eu escrevi material didático ano passado, na verdade, que eu fiz vários capítulos. Eu não prefiro não fazer. Mas né, não tem uma regulamentação. E também os não se organizaram, não sentiram interesse, né, necessidade de que houvesse uma regulamentação. Então, assim, a profissão não ser regulamentada não significa que é uma profissão menor, enfim, né, ou menos qualificada. Significa simplesmente que não existe uma lei que a regule. Mesma coisa, filósofo. Né? Não existe uma lei dizendo que faz filosofia, né, ela pode dizer que é um filósofo. Um pesquisador, né, em filosofia pode dizer que é um filósofo, mas não existe uma regulamentação. Muito bem, então qual que é a diferença, né? Mas existem profissões que precisam ser regulamentadas, né? Então, profissões regulamentadas possuem direitos e garantias próprias, bem como um próprio regimento, que são as normas de conduta e atuação naquela profissão específica. Então pensa, se profissões como a própria arquitetura, lá que a gente estava vendo, psicólogo, enfermeiro, não fosse regulamentado, o que vocês acham que poderia acontecer? Não estou dizendo que não acontece, mesmo sendo regulamentado, mas imagina que não tivesse nenhuma lei falando assim, ah, você pode fazer assim, você pode fazer assado, você não pode fazer isso. O que vocês acham que aconteceria? O negócio ia ser mais bagunçado que é hoje, né?
Em que sentido? Algumas profissões iam tomar espaço de outras. O que mais? Tá certo. O que mais que poderia acontecer? Assim, poderia extinguir algumas profissões, talvez. E Os também profissionais poderiam fazer o que quisesse, né? Se, por sem exemplo... conhecimento, né? Exatamente. Se com todas as leis, regulações, etc., do CFP, a gente vê umas coisas absurdas acontecendo por aí, imagina se não tivesse regulamentação nenhuma. Né? Então, assim, tem profissões que precisam ter uma regulamentação. Outras, não necessariamente. Né? Então, além das normas de conduta e atuação, né, tem direitos e garantias próprias. Né? E um próprio regimento. Ok. E aí, como que se aprova uma profissão? Né? Então, para se regulamentar uma profissão, então é criada uma lei, né, que vai reger, regular mesmo, né, essa profissão de modo geral. Então a nossa é a 4.119, de 27 de agosto de 62, e tem outras aí, né. Então, após os trâmites legais, regulamentação aprovada no Congresso e Ministério do Trabalho, cria-se o Conselho Federal e os regionais. Geralmente, o Conselho Federal e os regionais de cada profissão, o próprio ato da lei que cria a profissão já cria os conselhos federais e regionais. Tipo assim, já está previsto, né, a criação desses conselhos. Porque são esses conselhos que vão fiscalizar, né, portanto, né, vão regular e fiscalizar a atuação. Então, geralmente, esses conselhos eles já estão no próprio texto da lei. Se você pegar a 4.119, tem lá. Eu vi já da enfermagem também tem isso. Então, assim, geralmente, a própria criação da lei, né, da profissão, já prevê esses conselhos federais e regionais. E, entre outras coisas, né, que esses conselhos federais e regionais vão fazer, é estabelecer um código de ética profissional. Vamos ver aqui o que a Lilian fala dos códigos de ética, né? Então, visitar os códigos de ética das profissões nos traz o conhecimento de quais são os valores e condutas inerentes àquela profissão. Os códigos de ética profissionais esboçam os padrões esperados para os indivíduos em seu exercício profissional. Então, é um código de conduta mesmo, né? Um código de conduta, o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não pode, não deve fazer. E quando a gente está falando de ética, né, acho que a gente deveria aprofundar mais isso no curso de psicologia, mas enfim, acaba meio passando por cima. Ética significa um conjunto de valores, né, valores morais, né? Então, o que está expresso, o que está escrito no nosso código de ética profissional, são os valores que a gente, psicólogo, tem que defender. Nosso dever, defender os valores que estão expressos no código de ética, defesa de direitos. Então, assim, já vi aluno, por exemplo, e não só aluno, mas assim, que é a favor, por exemplo, de comunidade terapêutica, que é o quê? Trancafiar uma pessoa longe da sua família, fora do seu contexto. Geralmente essas comunidades, os donos são pastores, né? Não existe uma regulamentação dizendo que precisa ter psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, etc., para cuidar dessas pessoas. E assim, isso, para mim, assim, é um prato cheio para violação de direitos humanos. Um prato cheio. E tanto que tem muita denúncia desses lugares, muita denúncia. Mas, assim, por que tem denúncia? Porque o lugar existe, porque não tem regulação, porque cada um faz o que quiser,
né? Se eu quiser abrir uma comunidade terapêutica, eu abro, não preciso pagar ninguém, né? Boto lá alguém para tomar conta lá, rezar, enfim, e boa, né? Então, assim, muitas vezes não tomam nem medicamento, a pessoa está em abstinência, precisa tomar medicamento, não toma. Enfim, gente, eu não vou nem entrar nisso porque eu começo a ficar louco, assim, de raiva. E um contexto que é muito fácil ter violação de direitos humanos, e a gente, enquanto psicólogo, tem que defender, né? Isso está no nosso código de ética. É a mesma coisa, estão querendo isso desde ano passado, enfim, desde Michel Temer, né? Michel Temer, agora Bolsonaro, estão querendo voltar um passo atrás, assim, na questão da saúde mental. Então foi um longo processo de luta até desenvolver o CAPS, né, a ideia do Centro de Atenção Psicossocial, a chamada reforma psiquiátrica, e agora eles estão querendo voltar atrás, então permitir internação compulsória, enfim. Coisas que, historicamente, a gente tem milhares de exemplos que não dá certo, que o negócio também é um prato cheio para violação de direitos humanos, inclusive assassinato. Vocês já viram um documentário que chama Holocausto Brasileiro? Tem no YouTube esse documentário. Já ouviram falar desse documentário? Já assistiram ou não? Eu já assisti. Já assistiu? Então, a legislação quer voltar a uma situação daquelas lá. Enfim, e aí a gente, enquanto psicólogo, se a gente for defender realmente os valores do código de ética, a gente tem que ser contra, sabe? Tem que se posicionar contra isso. E não é. Enfim. Então, assim, voltando, né? Não saí do assunto, mas voltando. Só fiz um parênteses aí. Né? O código de ética das profissões, eles vão estar expressos os valores que aqueles profissionais devem defender. Né? Tanto que é muito. E também as condutas, né, que fazem parte de tal profissão. Então, tanto, né, que trazendo assim um pouco para o popular, muito comum, né, as pessoas falarem: ah, você tem jeito de médico, você tem jeito de só observando, né, o comportamento da pessoa. Você tem jeito de médico, você tem jeito de psicólogo, tem jeito de professor, tem jeito de enfermeiro, tem jeito de vendedor. Tem jeito de patrão, sei lá, né? Por quê? Só pela conduta da pessoa você já consegue ver mais ou menos, né, os valores que essa pessoa defende e que ela expressa, né, manifesta. Certo, gente, sobre regulamentação das profissões, código de ética profissional, isso é coisa que eu adoro perguntar em prova. Essa aula aqui, que vocês não leram, é a aula que eu adoro perguntar. Tudo ok para vocês? Sim, ok. Sim. Sim, ok. Bom, e por último, né, fechando o capítulo aí, ela vai falar da pesquisa de campo, né, que é um aspecto bem legal, assim, no sentido bem rico, no sentido que fornece muita informação num processo de orientação profissional. Que é o quê? Você vai entrar em contato com a profissão em loco, né, no local que ela acontece. Então, como que essa pesquisa de campo pode acontecer? Para conhecer a profissão em si, né? Não, o CBO ajuda bastante, ok, mas é diferente de conversar com um profissional, por exemplo, né? Então, assim, conversa ou entrevista com profissionais das áreas desejadas é um caminho de fazer pesquisa de campo. As feiras de profissões nas universidades, as palestras sobre determinada profissão ou determinada área de atuação, né, ajuda bastante também para ter uma noção mais próxima da realidade. E é basicamente isso. E aí no livro, né, ela fala do caso do Fábio, que só queria voar pelos céus. Aí se vocês quiserem ver mais sobre o Fábio, leiam lá no capítulo. Não vou contar, segredo.
Por que que ele só queria voar pelos céus? Então, para uma escolha mais assertiva de uma profissão, né, nós devemos explorar ao máximo os conceitos que a fundamentam, né? O Fábio queria apenas voar pelos céus, mas não conhecia muito bem a profissão que ele tanto sonhou a vida inteira. E aí, quando ele começou a se deparar com, né, a profissão em si, ele se frustrou demais, né? Porque ele não considerou tudo que envolvia a profissão dele, né? Só queria voar pelos céus. É até cômico, né? Bom, então é isso. Parte expositiva de hoje. Dúvidas, comentários, críticas? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então eu vou parar de gravar para a gente fazer a nossa atividade.